Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? É Maria. E com Maria nós rezamos que o Senhor venha selar a nossa casa, a nossa família com a sua bênção. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia! Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Que o Senhor Jesus cele a sua casa, cele a sua fronte, cele o seu coração e todo o seu ser com o sinal da salvação, a cruz do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos nesse mês das mães. Acabamos de celebrar o Dia das Mães. Como foi maravilhoso aqui, não é? A gente celebrando na sexta-feira. Como foi maravilhoso o rosário pela manhã. E no domingo você esteve com a sua mãe, já com o coração cheio do amor do Espírito Santo, para poder demonstrar gratidão a essa mãe. E hoje, ainda dentro desse mês das mães, mês da mãe, mês de maio, mês de Maria, mês que o Papa Paulo VI diz que é o mês com mais graças, o mês que o coração da mãe está mais aberto para ouvir o clamor dos seus filhos e derramar graças e bênçãos. Afinal, ela é mãe. Mas no título de hoje, muito importante você aprender, que no título de hoje você vai entender um pouco melhor essa mãe do céu. Porque nós estamos invocando Maria também como rainha dos anjos. Porque nós vamos começar a entender que a devoção à Virgem Maria é questão de guerra. Devoção à Virgem Maria é questão de sobrevivência, é questão de batalha. Mas como assim, irmão? A mãe do céu é a ternura, é a bondade, é a mansidão, é a doçura de um coração de mãe. Mas você sabe que uma mãe, quando ela ama e zela, ela também sabe se tornar uma guerreira. Uma mãe se torna uma leoa quando alguém mexe com os seus filhos. Quantas histórias, se você pesquisar na internet, faça o teste. Mãe que abre a boca de um jacaré para salvar o filho. Você vai achar um monte. Eu já pesquisei, porque quando eu era pequeno, eu vi na televisão a reportagem de uma mãe que abriu a boca de um jacaré para salvar um filho. E falaram que é inexplicável a força que essa mulher teve para conseguir fazer aquilo. E em alguns momentos, hoje não, mas em outros momentos eu pesquisei isso para falar para vocês nas lives. E eu achava um monte, gente, é um monte, pesquisa para você ver. Porque isso é natural, não é só no Brasil, não é só na China, não é só na Índia, é em todos os lugares. Mãe é mãe, é um dom de Deus, claro, ela é chamada a corresponder. Pode, por acaso, uma mãe deixar o fruto das suas entranhas? O Senhor diz em Isaías 49, ainda que ela deixe, eu não te deixarei jamais. Quer dizer, Deus está dizendo que Ele encheu de amor o coração de mãe. Pode ser que alguma mulher rejeite esse dom que Deus colocou nela, mas Deus encheu, Deus deu esse dom. É natural que uma mãe defenda o seu filho. Por isso Nossa Senhora não é somente uma mãezinha. Devoção a Nossa Senhora não é somente ternura e bondade, mas é ódio contra o mal e contra as ameaças aos seus filhos. Isso você vai ver também em Jesus. Jesus é Deus e Deus é amor, Deus é bondade, Deus é pureza. Está lá na carta de São João, 1 João 4,8, Deus é amor. Mas você vê Jesus, para defender a casa do Pai, ele se torna o que está escrito, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus está na palavra nos ensinando que Jesus é o Cordeiro de Deus manso, mas ele também é o leão. Está na palavra. Para defender os seus filhos, ele é o leão contra o inimigo, contra o pecado, contra o mal. Nós estamos numa grande batalha entre o bem e o mal. Se uma pessoa acha que está nessa vida para curtir e aproveitar, ela ainda não entendeu a sua missão. Pois a Bíblia nos diz que a vida do homem sobre a terra é uma batalha. Jó, capítulo 7, versículo 1.
Na Salve Rainha nós rezamos: e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Nós estamos no vale de lágrimas, nós rezamos na Salve Rainha. A Sagrada Escritura diz nas cartas de São Paulo e nas cartas de São Pedro que nós somos como peregrinos exilados da nossa pátria, longe do Senhor. Aqui não é o nosso lar, aqui é o lugar da batalha, aqui é o lugar de salvar os nossos filhos. No caso eu, os meus filhos espirituais, vocês e todos aqueles que Deus colocou para que eu possa rezar e sacrificar a minha vida pela salvação deles. E cada um tem os seus filhos biológicos e espirituais. E se a gente não der conta de cuidar dos nossos filhos, Jesus diz no Evangelho: quem é aquele administrador que o Senhor colocou à frente da sua casa, que vai dar a ração de trigo na hora certa? Mas ai daquele que aproveitar e começar a beber, se embriagar, comer e aproveitar a vida e não cuidar da sua missão. Por isso nós temos uma missão de cuidar dos nossos. Essa terra é uma batalha. Devoção à Virgem Maria, grava isso no seu coração. Devoção à Virgem Maria é questão de guerra, é questão de sobrevivência, é questão de salvação da alma. Quando Nossa Senhora vai dizer que muitas almas estão indo para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique, ela não está brincando. As aparições de Fátima são algo muito sério. E infelizmente você ouve às vezes pregadores católicos dizendo: talvez o inferno esteja vazio, não tenha ninguém lá. Jesus não brinca quando ele diz: largo é o caminho da perdição e a grande maioria está indo por ele. Jesus não iria dar a vida e sofrer tanto e permitir que os seus santos sofressem tanto, e cada um de nós, se não fosse para salvar almas que estão indo para o inferno. Nossa Senhora mostrou em Fátima as pessoas lá dentro do inferno. Em Medjugorje ela diz: a maioria vai para o purgatório, se salva, poucos vão direto para o céu, mas muitos estão indo para o inferno. No livro do Padre Gobi, Nossa Senhora diz que todos os dias estão caindo muitas almas no inferno. Em Fátima ela disse isso e eu chorei quando eu vi essa imagem dela lá em Fátima, lá Valinhos o nome do lugar. Ela apareceu dia 19 de agosto, porque as crianças foram presas no dia 13, e lá ela disse: muitas almas estão indo para o inferno, porque não existe quem reze e se sacrifique pelos pecadores. Meus irmãos, nós estamos em risco, e a nossa família está em risco. É questão de guerra, é questão muito séria. O que nós estamos vivendo é uma batalha entre o bem e o mal. E às vezes as coisas estão tão confusas que as pessoas não sabem qual é o caminho do bem e não sabem qual é o caminho do mal. Eu quero dar um alerta muito sério, porque Deus quer nos dar a solução. Jesus profetizou que viria esse tempo, um tempo de uma confusão imensa. Eu peço que você pegue o seu diário espiritual e anote aqui, porque Jesus prometeu que iria nos ajudar, mas Ele avisou: será um tempo tão difícil, que se fosse possível até os eleitos seriam enganados. O engano vai ser muito grande, a confusão vai ser muito grande, que até os eleitos vão ficar confusos. Você já observou que até mesmo grandes pregadores, você vê tendo quedas terríveis, tendo maus exemplos horríveis? Podem até se arrepender, mas depois de uma grande queda, fica desacreditado o Evangelho do Senhor. Porque Jesus diz que até os eleitos, se fosse possível, iriam ser arrastados para a perdição, enganados. Mas claro, Jesus conhece os seus. Foi o Evangelho de ontem ou anteontem, que Jesus diz: as minhas ovelhas eu seguro na minha mão, e o meu Pai é maior que todos, ninguém vai tirar elas da minha mão ou da mão do meu Pai. As ovelhas de Jesus Ele conhece. Jesus conhece os seus. Mas os tempos estão tão difíceis que muitas pessoas estão se afastando das mãos de Jesus. Jesus nunca vai largar os seus, mas nós podemos largar Jesus. Jesus nunca vai te abandonar,
mas você pode abandonar Jesus. Eu posso abandonar Jesus. Os teus filhos podem abandonar Jesus. E aí entra o que Nossa Senhora disse. Muitas pessoas estão abandonando o Senhor, porque não há quem guerreie para salvar as almas. Não há quem reze e se sacrifique pela salvação das almas. Muitos pais não estão preocupados com a salvação dos seus filhos. Por isso, seus filhos estão no caminho do inferno, e se não fizerem algo, vão para o inferno. O inferno é para sempre. Isso é muito sério. O grito de Deus, através das aparições de Nossa Senhora, que se multiplicam em todos os lugares. Meus irmãos, existe somente o caminho do bem e o caminho do mal. Não tem essa de dizer que todas as religiões, todos os caminhos levam ao céu. Não, isso é mentira. Existe o caminho do bem e o caminho do mal. E Jesus disse que viria um tempo de confusão. Anota, Mateus capítulo 24, versículo 22 e versículo 24. Jesus diz, por causa dos escolhidos, o tempo difícil, já estamos entrando nesse tempo, será abreviado. Mas será um tempo tão difícil que até os eleitos seriam enganados, se não for o milagre da misericórdia de Deus. Um tempo de muita confusão. E Deus deu 2 sinais para que saibamos qual é o caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho. E quando pediram a Jesus sinal, Jesus deu muitos sinais. Mas ele disse, vocês são cegos, hipócritas. Quantos sinais eu tenho feito? Não será dado nenhum sinal, queria um sinal extraordinário no céu. Não será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Morte e ressurreição de Jesus. A cruz, que Jesus vence a morte através da cruz, a ressurreição. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia e depois viveu novamente. Também Jesus ficará 3 dias no seio da terra e vencerá a morte de cruz. Por isso Jesus diz que só no último dia, está lá em Mateus 24, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus não diz qual é o sinal. Ele revela a Santa Faustina que no último dia, depois de 3 dias de trevas, aparecerá no céu uma cruz luminosa, e daquela cruz sairão os raios da misericórdia para aqueles pecadores que ainda quiserem se converter, porque muitos se perderão. E depois deste momento será o esplendor da glória de Deus, a vinda gloriosa do Senhor. Mas Jesus diz que o sinal do Filho do Homem, o grande sinal da salvação é a cruz. Jesus apareceu, São Miguel Arcanjo apareceu para Constantino. A igreja era perseguida pelos romanos, mas depois que Constantino viu São Miguel Arcanjo mostrando a cruz, com este sinal tu vencerás. São Miguel Arcanjo mostrou e apareceu no céu a cruz, com esse sinal vencerás. E ele venceu a batalha, se tornou imperador romano e acabou com a perseguição dos cristãos. Na Bíblia, em Ezequiel capítulo 9, vai falar que os eleitos vão ser marcados com o sinal da salvação. Qual é o sinal da salvação? Um tav, ou tal. Tav é a última letra hebraica. Antigamente ela era uma cruz. Só os marcados com uma cruz, hoje em dia o símbolo da última letra hebraica é outro. Mas antigamente era exatamente uma cruz. O grande sinal de que estamos no caminho certo é a cruz. Por isso Jesus fala, o sinal do Filho do Homem. Só quem tem esse sinal, está marcado com esse sinal, vai se salvar. E este sinal é a cruz. Jesus disse, assim como Moisés levantou no deserto a serpente, um sinal de salvação, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Este é o sinal da salvação. Sem a cruz ninguém chega ao céu. Quem não renunciar a si mesmo e tomar sua cruz, não é meu discípulo. Mas hoje em dia muita gente quer seguir Jesus sem esse sinal. E é um falso Jesus. Está lá em Mateus 24. Surgirão falsos profetas e anunciarão falsos cristos. Cada um hoje tem um Cristo diferente. Eu quero pedir para a irmã Ana mostrar para você agora uma reportagem que hoje a irmã Miriana, do Exército Mirim, me enviou. E eu fiquei muito triste com essa mensagem. Olha só, olha o que os jovens estão dizendo hoje. Eu acredito em tudo. Primeiro em Jesus, nas energias,
nas entidades, no universo. Olha o que está escrito: jovem está entre os milhares que se dizem sem religião. Este grupo dos jovens que se dizem sem religião já supera católicos e evangélicos entre a população de 16 e 24 anos no Rio e em São Paulo. Se essa informação é totalmente verídica, eu não sei, porque eles gostam às vezes de jogar, né? Saiu nessa reportagem numa empresa de reportagem conhecida, está dizendo que a maioria dos jovens entre 16 e 18 anos estão acreditando nisso. Eu acredito primeiro em Jesus, mas num Jesus místico, cósmico, esotérico, num Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E isso é caminho de perdição, porque esse Jesus que permite você desobedecer os mandamentos de Deus e não carregar a cruz de cada dia é um falso Jesus. Os nossos jovens estão seguindo Jesuses falsos. Muitos dirão: Senhor, eu preguei em teu nome. Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no céu, mas quem vive a minha palavra, os meus mandamentos. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Deus deu um segundo grande sinal para que você saiba o caminho certo. Está na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12. É a hora na Bíblia que fala que apareceu no céu um grande sinal. Na Bíblia inteira nós vamos achar essa passagem dizendo o grande sinal. Em Miqueias capítulo 5 diz que o mundo vai estar em trevas até que seja dado um sinal, uma mãe que vai dar à luz a um filho. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, vai dizer que o sinal que Deus vai dar, que vai salvar o seu povo, é que uma virgem vai conceber e dar à luz. E esse filho vai se chamar Emanuel, Deus está conosco. Então várias passagens da Bíblia vão falar de um outro sinal, de uma mulher que vai vencer o mal com o seu filho. O Apocalipse capítulo 12 diz que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher. E o Apocalipse vai dizer que acontece uma guerra. Essa mulher começa a ser perseguida. O dragão, que é a antiga serpente, quer matar o filho da mulher, Jesus. Essa mulher, só existe uma mãe de Jesus, é Maria. Ela simboliza o povo da antiga aliança, ela simboliza o povo da nova aliança, por isso 12 estrelas, simboliza os 12 tribos de Israel e simboliza os 12 apóstolos. Mas essa mulher é Maria. Uma mulher é um grande sinal no céu, a arca da aliança. Ela é o grande sinal. E por que ela é o grande sinal? Porque ela só existem dois lados, o dessa mulher e o da serpente. Deus na Bíblia, em Gênesis 3,15, criou uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos dessa mulher que viria, que é a mãe de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, está lá em Romanos 8, ele é o primeiro filho de uma multidão de irmãos. Por isso Maria é mãe de Jesus, cabeça, e é mãe de Jesus, corpo místico. Cada um somos membros do corpo de Cristo, cada uma parte do seu corpo, e Maria é mãe do Cristo inteiro. Ele é o primogênito de uma multidão de irmãos. Meus irmãos, quem está no sinal de Maria não se afastará da cruz. Por isso Maria tem aparecido em tantos lugares. Por isso a Bíblia vai dizer que ser devoto de Maria é questão de guerra. Porque a única vez que na Bíblia diz que Deus criou uma inimizade, aliás, várias inimizades, entre a mulher e a serpente, e agora entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Ser devoto de Maria é questão de guerra. O Apocalipse 12 vai dizer que o demônio tentou e não conseguiu, a mulher teve que fugir. Então aconteceu uma grande guerra no céu. Está lá no Apocalipse capítulo 12, não me recordo, versículo 7. Uma grande guerra. Quem toma a frente dessa guerra para defender a mulher e o seu filho? Miguel, arcanjo. Você está entendendo que Maria, rainha dos anjos, é questão de guerra? Miguel toma a frente para defender a salvação, a igreja. Ela é a rainha dos anjos e os anjos vêm em socorro. Mas a Bíblia vai dizer, capítulo 12, versículo 17, que o demônio não conseguiu tocar na mulher.
ela é pura, ela é intocada, ela é imaculada. Então ele foi guerrear com os filhos dessa mulher, comigo e com você. Os filhos dela, diz a Bíblia, são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Guerra. Se você quer ser devoto de Maria, entenda que essa é uma arma para você vencer a guerra. A guerra contra Satanás, que quer destruir os seus filhos. Nós não conseguimos enxergar, mas ao nosso redor existem anjos e demônios. Você não consegue enxergar, mas na sua vida está cheio de micróbios, cheio de bactérias. Você sabe que existem bactérias que fazem bem para a saúde, mas existem bactérias que causam doenças, que matam. Assim é no mundo espiritual. E um devoto de Maria, ele tem um olhar espiritual. Ele começa a perceber que ele está em batalha. Que em todos os lugares que ele vai, existem anjos e demônios. E ele não tem medo, porque a mulher já venceu. A serpente já foi esmagada. Mas continua perseguindo os filhos da mulher. Mas ela é a defensora, São Miguel é o defensor, você tem um anjo da guarda, e você trabalha pelo Cordeiro, que diz a Bíblia, é o vencedor. Eles lutarão contra o Cordeiro, mas não vencerão, porque o Cordeiro é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia vai dizer que rainha não é a esposa do rei. No Antigo Testamento, toda a Bíblia você vai ver que a rainha era a mãe do rei. Uma vez Salomão, a mãe dele pediu, eu quero te fazer um pedido. Salomão fez uma inclinação de reverência para sua mãe, mandou colocar um trono dela do lado do trono dele, mandou ela se assentar e disse, o que me pedires eu te darei. Salomão honrou a sua mãe, porque na Bíblia, entenda isso bem, decora isso, todos os reis na Bíblia, a rainha não era sua esposa, a rainha era sua mãe. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe disso. E no Salmo 44 fala que a rainha se senta à direita do rei. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Rei dos Reis, ele vai ser o Rei dos Anjos, ele está dizendo que ela é a sua rainha. Nunca um anjo aparece para uma pessoa reverenciando, dizendo ave, ave ou salve, ou então alegra-te. É a saudação que eram feitas para os imperadores, era a saudação de honraria. O anjo Gabriel sempre apareceu para Daniel de outra forma. Daniel caiu desmaiado no chão. Ele apareceu para Zacarias, Zacarias ficou atemorizado, não acreditou, foi castigado, ficou mudo. Para Maria não, ele se inclina e diz, ave, ó cheia de graça, porque ela é a rainha dos anjos. Você está entendendo que o Gênesis disse que iria ter uma rachadura entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. O Gênesis aponta para o Apocalipse. Uma vez eu conversando com um pastor, ele reconheceu. Falei, pastor, o senhor é filho da mulher ou da serpente? Porque o Apocalipse 12 está dizendo que tem os filhos da serpente. E os filhos da mulher são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. O senhor vive os mandamentos de Deus? Ele diz, procuro viver, claro, irmão. Então o senhor está do lado da serpente, dos que vivem em pecado contra os mandamentos, ferindo Jesus, crucificando Jesus de novo, ou o senhor está do lado da mulher, os filhos dela são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Da mulher, é claro. Então o senhor é filho dessa mulher? É claro, irmão. Aí ele olhou para uma moça que estava do lado, quem dera que todas as moças se vestissem como a Virgem Maria, né? Ele disse que era filho, sim, da Virgem Maria. Ora, se Abraão é o nosso pai na fé, e todos os protestantes dizem isso, como é que não vão dizer que Maria é sua mãe na fé? E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que essa mulher é terrível, como um exército em ordem de batalha. Anota essa passagem. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10.
Quem é essa que avança como a aurora? Algumas traduções trazem como a alva. A aurora ou alva é o nascer do sol, é aquela brancura, é aquela pureza, porque Maria é pura, é imaculada, e ela vai gerar a pureza em pessoa que é Jesus. Ela avança pura, ela não teve o toque da serpente, por isso ela é inimiga. Ela não venceria a serpente se ela tivesse como Eva, afeição com o pecado. Por isso a Bíblia vai mostrar ela avançando como a aurora, terrível como um exército. Aqui está mostrando Maria como rainha dos anjos, querendo socorrer a mim e a você. Maria é boa, é carinhosa, é doce, é mamãe, mas a mamãe também, para defender os seus filhos, sabe ser terrível como um exército. Atrás dela está Miguel e uma multidão de anjos. Ai daquele que se meter com Nossa Senhora. Nos exorcismos, os demônios vão dizer que tem medo, pavor, só dizer o nome Maria, eles têm medo, e eles dizem que o nome dela, por excelência, é Imaculada. Eles não suportam. Eu uma vez estava numa oração de libertação e ouvi dizendo, ela é imaculada, não é, irmã Sara Miriam? E o demônio começava a gritar e dizer, por que ela foi ser imaculada? Por quê? Por quê? Eu não aguento, e gritava. Ela é imaculada, mas algum protestante que possa estar assistindo pode dizer, mas irmão, a Bíblia diz que todos pecaram e privados estão da graça de Deus, da glória de Deus. Anota, porque hoje você vai aprender a se defender das heresias protestantes. Porque a Bíblia também diz, anota a passagem, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 8, anota isso, 1 Reis 8, 46, está escrito assim, não há ser humano algum que não cometa pecado. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 36, 2 Crônicas 6, 36, não existe homem que não peque e não cometa erros. Mais uma vez, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. O Antigo Testamento diz que todo mundo peca, todo homem peca. Porém, como é que os judeus iam aceitar Jesus como Salvador, se a carta aos Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, Hebreus 4,15 diz assim, Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus não é homem? Jesus não é homem? E Jesus não cometeu pecado. Mas a Bíblia diz que não existe nenhum homem sobre a terra que seja tão justo sem jamais pecar. Mas a Bíblia está falando do comum. Mas existe o milagre da salvação que Deus operou, nascendo da Virgem Imaculada pelos méritos da sua redenção. Olha, um mistério profundo. Mas como é que um crente aceita que Jesus não tem pecado? Olha só, existe uma passagem na Bíblia que diz que todos os homens morrem uma só vez e depois vem o julgamento. Anota, Hebreus 9, 27. Todo ser humano morre uma só vez e depois vem o julgamento. Lázaro morreu quantas vezes? Muito bem, 2. A filha de Jairo morreu quantas vezes? 2. O filho da viúva de Naim morreu quantas vezes? Aquele homem que Eliseu ressuscitou, morreu quantas vezes? 2. A Bíblia está mentindo? Não. É porque um milagre, a Bíblia está dizendo que é a ordem natural. Um milagre é quando Deus interfere na ordem natural, por isso é milagre. Então o homem só morre uma vez, mas depois vem o julgamento. Mas Lázaro morreu 2 vezes. Então Deus está mostrando que Ele pode fazer milagres. Não é que a Bíblia esteja errada, é que o milagre ultrapassa a lei natural. Então todos os homens pecaram, estão privados da glória de Deus. Porém o novo Adão e a nova Eva não poderiam pecar, senão não haveria redenção. Porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus iria trazer a salvação? Por isso você deve declarar que Maria é sem pecado, imaculada. Ela é concebida sem pecado e os demônios tremem isso, têm pavor disso. Eu tenho muito pouquinho tempo, mas eu preciso dizer para você
que nessa devoção de Nossa Senhora, a Imaculada, ela apareceu como mulher vestida de sol, vindo socorrer o seu povo. Nossa Senhora apareceu em La Salette, em 1846. Ela disse que essa batalha da mulher vestida de sol e dos demônios se tornaria mais terrível nesse tempo agora. E ela disse que no ano de 1864, o demônio iria tomar conta das coisas e iria começar a destruir a fé, pouco a pouco, trazer essa confusão que nós estamos vendo hoje. E meus irmãos, isso começou a acontecer, principalmente, sabe por quê? Porque foi crescendo um pecado que não existia, quase não existia antigamente. As mães começaram a sacrificar os seus filhos no seu ventre. Madre Teresa de Calcutá diz: se as mulheres pararem de matar os seus filhos no ventre, eu garanto que não acontecerá mais guerra nenhuma. Porque a Glória Polo teve a visão que quando uma criança é sacrificada no ventre da mãe, são liberados do inferno os piores demônios que existem. Por isso hoje nós estamos vivendo num tempo, a partir da década de 60 principalmente, que o Padre Pio diz: se você enxergasse quantos demônios tinham, você não enxergaria a luz do sol. Por isso até as pessoas que querem fazer o bem, muitas vezes estão caindo. Por isso, sem a devoção a Nossa Senhora, você não vai conseguir salvar os seus filhos dessas ideologias loucas que estão por aí. Por isso ser devoto de Maria é questão de guerra. Por isso Nossa Senhora apareceu e ensinou essa oração que nós vamos começar a rezar agora no terço do combate. Nós rezamos toda a noite, Deus fez surgir o exército de São Miguel, para que nós salvemos os nossos filhos, para que nós salvemos as almas, porque Nossa Senhora apareceu nesse ano que ela profetizou em La Salette, e ensinou essa oração da Rainha dos Anjos, para enviar milhares de anjos, porque estamos num tempo que são milhões de demônios. Ela quer enviar muito mais anjos, mas sem você chamar pela Rainha dos Anjos, ela não virá. Por isso ela vai ensinar: esse é o tempo que precisamos ser devotos de Maria, numa devoção de batalha, como Rainha dos Anjos. Nós vamos começar agora essa oração poderosa do terço do combate. Nós vamos começar agora e é preciso que nós tomemos consciência que essa devoção é uma devoção de guerra. Nós não podemos parar de guerrear. Jesus disse que o grande sinal da salvação é a cruz, mas muitas pessoas não querem, muitos jovens não sabem carregar a cruz, que na cruz está a vitória, estão se afastando. Por isso Deus deu um outro sinal: a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, a Rainha dos Anjos. Chegou a hora de você clamar na sua vida, na sua família, o grande levante desse exército, o poderoso terço do combate. Faça o propósito hoje de que você vai rezar todos os dias essa oração que Nossa Senhora ensinou, da Rainha dos Anjos, para socorrer os seus filhos, para socorrer a sua família. Por isso vamos agora receber a presença de Jesus, e junto com o Arcanjo Miguel, junto com a Rainha dos Anjos, nós vamos agora em adoração ao Senhor, levantar-se como um exército em ordem de batalha. Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? É Maria, para levar todos os seus filhos a adorar Jesus, a não se afastar de Jesus, a adorar o seu Filho.